Salve galera, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Tudo Nosso Nadadeiros, comigo, Theo Souza, pra gente falar um pouquinho do que aconteceu ontem. Repá no Bainão, 2-2, Remo acabou empatando mais uma partida, já são 4 rodadas sem vencer, e o time, apesar de se tornar um pouquinho mais competitivo, não consegue vencer nem sequer na mão de Géssio Guzmão. Poucas coisas mudaram pelo lado do Bainão, as rodadas vão diminuindo, agora falta apenas 6 jogos e o Remo cada vez mais distante do G8, que leva, né, ao quadrangular final para que o clube do Remo possa subir de divisão ainda este ano. Realmente os erros cometidos pela diretoria, assim como foi em 2021, se repetiram em 2022, e o Remo vem seguindo a cartilha de desespero, a cartilha de não ter feito um planejamento, e assim o clube do Remo vai sucumbindo pelas suas próprias pernas, pelo presidente que tem, que não entende nada de futebol, omisso, e que deixou o Remo nesta atual situação. São vários culpados, mas o principal é ele. Vamos falar disso, né, um pouquinho mais aí. Antes disso, eu peço que vocês deixem o like pra gente, compartilhe o canal, se inscreva, se puder, ajude o canal com o Pix, QR Code aqui embaixo, tá? E aqui embaixo também, na descrição, está o nosso Pix aí, o contato também do canal do WhatsApp para quem quiser patrocinar o canal, tá? Antes disso, fique aí com os dois patrocinadores do canal, NT Powerbox e Pizzaria Pai d'Égua, tá? Fica aí todas as informações na tela para vocês, entre em contato com os dois para que possam conhecer melhor o trabalho dos mesmos e também solicitar os seus serviços. Na volta a gente vem com todas as informações do Leão Azul. Pessoal, o NT Powerbox é um módulo tecnológico, viu, que vai melhorar a potência do seu carro, da moto, e trazer economia, pessoal, de 20%. As férias chegaram, né? Estamos em julho, muita gente vai pegar a estrada. Seria muito importante, né, pessoal, daquela economizada no bolso, aquela gasolina, né, que tá barata, né, aquele álcool, aquele diesel. Com o NT Powerbox, aí do meu amigo Moisés Serruia, tá? As informações estão aí embaixo, na descrição do vídeo, tá? Tem aí o link que você vai direto para o WhatsApp do Moisés Serruia, perdão. Você tem aí o Instagram e todas as informações, inclusive tem até site, tá? O negócio é sério lá. Então, você vai entrar em contato, pergunta as informações, ele vai dizer para vocês, tudo bonitinho, e aí vocês podem estar fechando o negócio, tá? Promoção especial esse mês de julho, tá? Do meu amigo Moisés Serruia, que vende aí o NT Powerbox. Bom, pessoal, então, saindo de economia, né, do NT Powerbox, agora a gente vai falar de algo muito legal, muito importante aí, que é a nossa alimentação. Então, vocês têm agora um novo patrocinador também, só dizer, olha, vi no Tudo Nosso Nadadeiros do canal do Theo lá, que ele vai fazer uma promoção legal para vocês, é a Pizzaria Pai d'Égua Food, tá, pessoal? Entrega aí no conforto da sua casa, pizzas em todos os sabores, em todos os tamanhos, tá? Promoção de uma pizza grande mais pedida, né? De um Guaraná de 1,5 litro de 38 por R$35, tá? Promoção especial para quem é inscrito aqui no canal. Eles ficam localizados na rua 9 de janeiro, número 2489, lá na Cremação, tá? O número tá aí embaixo também, mas vou dizer aqui para vocês, está no card 999070988 e 984305173, tá? Essa aí é a Pizzaria Pai d'Égua, entrega no conforto da sua casa. Então, pessoal, voltamos. Vamos falar do clássico de ontem, né? Acredito que muitas das pessoas que estiverem vendo esse vídeo aqui não conseguiram acompanhar o nosso pós-jogo. O jogo foi em Belém, muita gente viajando, né? Tentando se recompor aí da maldita, né? Da birita, daquele churrasquinho de domingo também. E a gente vai tentar passar as informações aqui do nosso humilde ponto de vista. Vamos falar um pouquinho da questão técnica de cada jogador, para depois a gente falar da questão tática, que a gente costuma fazer muito na live. Ontem não foi possível, né? Uma live meio que conturbada, meio até que chata a live de ontem. O Denilson participou junto comigo aqui para tentar, né, dar um pouquinho de tempo. Repar é sempre mais complicado, ainda mais na situação que o Remo tá, e a gente não pôde fazer essa análise tática, né, e técnica de cada jogador. Vamos começar pela parte técnica. Começar pelo Vinícius, o último ídolo que restou do clube do Remo, falhou bizonhamente nos 2 tentos, principalmente no segundo ali, uma falha que não se espera, principalmente do Vinícius, né, um goleiro acima da média, e eu vejo muitas pessoas criticando o jogador. Vou dar a minha humilde opinião. Se for para ir para o banco de reserva, que vá, tem Zé Carlos, tem o outro garoto lá também,
né, que foi contratado, se não me engano, Jorge Pazete, alguma coisa assim, o nome do goleiro. Se for para ir para o banco, não tem problema nenhum, tem que ir para o banco. Ninguém é maior que o Clube do Remo, nem mesmo o Vinícius. Agora, algumas pessoas sem noção estão tentando denegrir a imagem do Vinícius, como se o Remo tivesse caído de divisão, como se o Remo estivesse hoje na situação que está por causa do Vinícius. Se fosse por causa do Vinícius, se o Remo tivesse 3, 4 Vinícius, o Remo hoje estaria na Série B, sem sombra de dúvidas nenhuma. Porém, a fase do Vinícius não é tão boa, mas também não é lastimável, não é da forma que estão tentando denegrir. Basta lembrar que no jogo contra o Figueirense ele foi o melhor jogador da partida para a crônica esportiva, até mesmo para os torcedores azulinos, esses mesmos que já querem a cabeça dele, foram mesmo que elegeram ele o melhor jogador contra o Figueirense. Lembrando que se não fosse ele, o Remo teria perdido a partida contra o Figueirense. Estou falando contra o Figueirense porque foi nossa penúltima partida, para não dizer que é saudosismo, até porque eu falo que futebol é momento. Porém, o momento do Vinícius contra o Figueirense ele foi o melhor e ontem foi o pior, não só do Remo, também como da partida. Porém, se for para ir pelo banco de reserva, eu não vejo problema nenhum. Tem que dar uma descansada, tem que rever alguns conceitos, treinar algumas coisas diferentes, porque o Vinícius, de perto, tem um reflexo ótimo, excelente. De longe, ele realmente está deixando a desejar. Já isso aí eu concordo há algum tempo. Mas nada demais que venha a denegrir a imagem do Vinícius. E o canal, em minha pessoa aqui, eu me responsabilizo pelo que eu falo. Estou com o Vinícius e para mim o Vinícius é titular do Clube do Remo até então. Seguraram várias bombas no ano passado. Seguram o Eric Flores, seguram o Rodrigo Pimpão. Por que não dar mais chances para o Vinícius? Cada um com a sua opinião, eu respondo pelo que eu falo aqui. Ricardo Luz, nossa mãe do céu, a gente vem falando há tempo, um jogador que não evolui nada, não é sombra, nem 30% do que vem, vem não, né, do que atuou em 2020, perdão, mas em 2021 ele fez uma péssima série B pelo Londrina, o Remo foi lá e contratou pelo que o jogador fez em 2020, é um jogador que não vai uma na linha de fundo, né, toma uma hora ou outra, calor ali nas costas, na lateral direita aí, dificilmente o Remo vai conseguir algo pela lateral direita, porque não tem outro jogador. O outro é o Celcinho, o outro é o Rony, que a gente não consegue nem mais ouvir falar, né? Nem se ouve mais falar no Rony. Na zaga, Daniel Felipe, nosso melhor zagueiro, ontem me parece que pipocou, fez uma péssima partida também, foi substituído pelo Igor, que não comprometeu. Eu acho que o Igor já está na hora de ser titular desse time do Remo. Ontem foi um grande teste, não comprometeu de jeito nenhum, jogou um futebol feijão com arroz. Tá na hora, apesar do Daniel Felipe não ter jogado bem, fazer uma dupla de zaga com o Daniel Felipe. Acredito que no próximo jogo, o Gerson Guzmão, se não der uma de bom amigo 2.0, tá na hora de colocar Daniel Felipe e Igor Moraes na zaga. E aí vamos passar pro Marlon. Mais uma vez, uma partida apagadíssima do Marlon. Realmente não tem como mais sustentar o Marlon na zaga, tem que deixar o jogador no banco, ou até como reserva do Leonano na lateral esquerda, porque depender de Renan Castro e Laílson é complicado. Então tá na hora, Gerson Guzmão, de parar com esse saudosismo, de parar de ligar para o Bonamigo e perguntar o que ele fez no passado, porque você está repetindo a mesma escalação do Bonamigo, o mesmo esquema tático e para piorar ainda ressuscitaste ontem o tal de Rodrigo Pimpão. Vamos passar para a lateral esquerda. Leonan, né, dos jogadores da zaga ali, foi o melhor, o único para mim que se salvou, né, porque Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe e Marlon não tiveram a menor condições. O Leonan no segundo tempo principalmente tentou tomar atitudes, né, como fez naquele reparo lá na Curuzu, e cortando para dentro ali, saindo da esquerda para dentro, para o centro da área, tentou algumas coisas, tentou alguns cruzamentos, mas jogar ao lado de Rodrigo Pimpão na lateral esquerda, do jogador, além de jogar sozinho, já tem que marcar por 2. E a gente vai passar para o Shoa, né? O Shoa sempre é aquele jogador regular, 10 partidas faz 7, 8 partidas boas, algumas, né, abaixo da média, mas é ainda no meio campo do Remo, é o melhor jogador do clube do Remo, um jogador que tenta fazer combatividade sozinho, tenta marcar, infelizmente não tem como, né? O meio campo são feitos de 3, 4 jogadores, um Remo de 3, nesse esquema aí que não mudou nada, e ele tenta fazer alguma coisa pelo clube do Remo. Ontem foi premiado com gol, uma boa partida, mais uma vez do Shoa. Uma exceçãozinha aqui, ele tá muito lento na saída de bola, tem que melhorar essa saída de bola, tá, o Shoa? Mas desse meio campo aí, o único que se salva. Jean Patrick, né? Pedimos tanto a entrada de Jean Patrick, ontem Gerson Guzmão deu oportunidade, não fez muita coisa. Jean Patrick, um jogador que não joga nem sequer 20% do que jogava no CRB, um jogador que veio para cá com muito nome e ainda não correspondeu às expectativas, muito abaixo da média. Acredito eu, até que Maciel, nas outras partidas que teve bem, foi mais produtivo do que o próprio Jean Patrick. Maciel entrou ontem, não entrou tão bem também, não teve também muito tempo de mostrar o seu serviço.
depois que o gol, né, do segundo gol, da falha bizarra do Vinícius, o Remo decaiu psicologicamente e não conseguiu jogar. Eric Flores, nós estamos cansados de falar do Eric Flores. Alguém, nós falamos no pós-jogo hoje, não é normal. Alguém está escalando o clube do Remo nos bastidores. Não tem outra explicação. Se alguém tiver outra explicação, deixa no comentário, tá? Não tem como dar outra explicação. Não é possível o Marlon ser titular do Remo a todo momento. Não é possível o Eric Flores ser titular do Remo. Não é possível o Pimpão jogar no Remo, sendo que tem outros jogadores. Alguém está escalando o clube do Remo. Não é possível o treinador Gerson Guzmão ter o Anderson Paraíba como principal jogador, né, e homem de confiança no Botafogo da Paraíba e no Remo, nem sequer ser utilizado. Tem algo muito estranho nos bastidores do Remo, assim como tinha no passado, e no final nós acabamos descobrindo elenco rachado, acabamos descobrindo que tinha panelinha e o Remo acabou caindo. O Remo vai cair esse ano, Theo? Não cai. Mas o Remo corre sérios riscos, não é pouco, de ficar fora do G8 de uma Série C fácil, como há muito não se via. Para mim, uma das mais fáceis, se não a mais fácil de todos os tempos, inclusive mais fácil que 2020. Então, os bastidores do Remo está fervendo, assim como está fervendo aqui, ó, nosso cenário, pegando fogo aí no fundo da tela de vocês. Assim está o clube do Remo, que está sendo escalado por outras pessoas dentro do Bainão. Não tem outra explicação. Não é possível. O Bonamiga está errado e Gerson Guzmão também está errado na escalação. Tem alguma coisa aí fedendo que uma hora vai ser descoberto, como foi ano passado. Então, Eric Flores é um jogador que se escala, jogador que não faz nada pelo Remo, corre igual barata tonta de um lado para o outro, se atrapalha com a bola, não consegue matar. Um jogador que está em plena decadência, não é de ontem, não é de ontem, como foi a falha do Vinícius no jogo. Eric Flores já está mal umas 10 partidas e ninguém toma providência. Aí eu não vejo o torcedor do Remo pegar no pé do Eric Flores como pegaram no pé do Vinícius ontem. É só para deixar uma deixa aqui. É os mesmos que pediram o Vanilson no lugar do Brenner. E aí vamos falar do Vanilson, jogador que tem dificuldades tremendas de matar a bola fora da área, né? Não faz o pivô como o Brenner faz, não sabe jogar sem as bolas nos pés. Pediram tanto o Vanilson, tá aí. Não é nem 30%, não tem nem 30% da qualidade que o Brenner tem. Brenner ontem fez muita falta. Se o Brenner estivesse em campo ontem, iria sim chamar a responsabilidade, porque é jogador de time grande, jogador de clássica, jogador que cresce nesses momentos, né? Não é à toa que em 4 repatos tem 3 gols, né, pelo clube do Remo, e é um jogador que costuma fazer gols em clássico. Botafogo, Internacional falam por si só. Então o Brenner ontem fez falta. Se ele estivesse em campo, talvez hoje estaríamos falando outra coisa, apesar das 2 falhas do Vinícius, uma bizarra. Não podemos esquecer isso. E aí vamos pro outro lado lá, né? Fernandinho, ontem, entre ele, Pimpão e Eric Flores, dos 3 piores do primeiro tempo, o Gerson Guzmão me tirou o Fernandinho. É o que eu digo, tem algo estranho dentro do clube do Remo. Era para ter tirado o Pimpão e Eric Flores, ele foi e tirou o Fernandinho. E do outro lado, né, Pimpão, outro jogador também que não produz nada. No segundo gol, no frangaço do Vinícius, ele não foi na linha de fundo, ficou olhando para a zaga. A culpa foi do Vinícius? Foi. Mas ele poderia ter feito uma falta, ter dado a combatividade no ala direito do Paysandu. Não fez e acabou saindo gol por culpa do Vinícius, tá, pessoal? Mas é um jogador, só para vocês terem ideia, que não marca, que não dá raça, não tem vontade na hora que entra em campo, não faz gols, não dá lançamentos, não dá passes precisos, não dá cruzamentos. É um jogador nulo no clube do Remo, até mais nulo, tá, do que o próprio Eric Flores, pelo menos que ainda tenta errado, mas tenta. O Pimpão, eu já falei aqui e vou repetir, o único que pode mudar essa história é ele mesmo. Mas para mim o Pimpão é o novo G2 do clube do Remo. Veio para cá apenas para ganhar dinheiro, tem um contrato até o final do Paraense. Se o Remo assim subir, vai ficar para a Série B do ano que vem. O planejamento para o ano que vem já começou errado. Assim como para esse ano também começou errado quando renovaram com o Eric Flores, com o G2 e entre outros aí, Kevin, Lailson. É o Remo amador, como sempre agora, mais, né, amador do que nunca, porque tem dinheiro, tem poucas dívidas, mas esse não era o grande problema do Remo. O problema do Remo está lá na principal cadeira do Remo, que é falta de administração, é falta de conhecimento do futebol. E aí nós falamos dos jogadores, né? Não vou citar Leandro Carvalho, eu vejo gente criticando Leandro Carvalho, são pessoas sem noção, me perdoem. Como é que vocês vão julgar um jogador com 7 minutos em jogo, dizer que ele não jogou nada, pessoal? Pelo amor de Deus, né? 7 minutos não dá para fazer nada, ainda mais vindo, né, fora de ritmo de jogo. 7 minutos é impossível você mostrar futebol, ainda mais fora de ritmo de jogo.
Bruno Alves deu um outro gás pro Remo ali pela direita, jogador esquentado psicologicamente, tem que chegar com o Bruno Alves e conversar com ele. Todo jogo aí, se ele leva cartão amarelo, ele acaba prejudicando o Remo. Ontem eu vi a hora dele levar um segundo cartão amarelo e o vermelho, né? Graças a Deus isso não aconteceu, senão estaremos aqui, pior ainda, né? Fazendo uma live mais triste ainda, de um 3-2, de uma virada dentro do Bainão, que nós não queríamos. Então, essa é a análise técnica de cada jogador, né? Vamos passar para a tática. Taticamente, o Remo é a mesma coisa do Bonamigo, não mudou praticamente nada, é a mesma escalação, como eu falei no início, inclusive o treinador ressuscitou esse tal de Rodrigo Pimpão, aí para mim o pior jogador do clube do Remo, em campo, quando entra, é um jogador que não dá nem vontade de ver jogar, um cara que não se empenha, não faz nada, né? Tá jogando com o nome aí, apenas com o nome, mais nada, tá com salários em dias, né? Então, ele ressuscitou o Pimpão, continua escalando o Eric Flores, os 2 jogos dele, aí é o erro dele, tá? De Jéssica Guzmão. Anderson Paraíba, principal jogador do Botafogo e jogador do próprio treinador, nem sequer entra, como eu falo. Tem algo podre no bastidor do Remo que nós vamos descobrir lá na frente. Esperamos que a gente não descubra tarde, ao ponto do Remo estar desclassificado da Série C. Então, o Remo não evolui nada. O Remo, ontem no primeiro tempo, tentou, e aí até conseguiu em alguns momentos, anular, né, os 2 melhores jogadores do Paysandu, que é o José Aldo e o Marlon, porém no segundo tempo os jogadores cansaram, principalmente o Shoa, não conseguiu dar essa formatação mais fechada para o Remo, e o Remo, com o cansaço do Eric Flores, com a falta de marcação do Jean Patrick e com o cansaço do Shoa, o Remo perdeu o meio campo, e aí, né, todo mundo já sabe o que aconteceu, todo mundo já sabia que ia acontecer isso, menos o Jéssica Guzmão na sua escalação totalmente errada. Não se decide. No jogo contra o Figueirense foi 4-4-2, totalmente errado, começou errado, terminou errado. Ontem ele começou errado e terminou errado mais uma vez. Me parece que o Bonamigo saiu do Remo, mas o Remo ainda está com o Bonamigo. Erros sim do Jéssica Guzmão. O Remo hoje está em 11º lugar por culpa única e exclusivamente de uma pessoa, presidente. Porém, nós estamos falando do jogo. O jogo de ontem, mais uma vez, né, Vinícius falhou. Feio ontem sim. Coloque na culpa dele os 2 gols, principalmente o segundo, que foi horroroso. Porém, Jéssica Guzmão tem sua parcela de culpa sim por começar o jogo errado, por terminar o jogo de forma errada. Ele falou na entrevista que faltou mais malandragem para os jogadores. Concordo. Mas Jéssica Guzmão não vai dar uma de Bonamigo e não vai deixar de fazer a meia culpa também. Porque todo mundo erra. E tu erraste ontem quando tu mantiveste o Eric Flores por mais de 60 minutos de jogo, o Pimpão por mais de 60 minutos. Tu trocaste os jogadores errados. Não era para ter tirado o Fernandinho, era para ter tirado o Pimpão, ter colocado o Bruno ou o Neto. Albano não joga nesse time? O Albano não é nem o Pelé, não é, nunca vai ser. Estamos falando de Série C. Mas o Albano é uma cabeça pensante nesse time do Clube do Remo. O meio-campo é o lugar dos craques. E o meio-campo é onde se ganha as partidas. E o Remo, todos os jogos, está perdendo meio-campo. Muitas das pessoas falam: Theo, o que está acontecendo? O Remo faz um gol e leva outro. Isso é óbvio. Quando faz gol é por fortuidade. O Remo não faz gol de bola trabalhada. Poucos gols do Remo saíram dessa forma. Então, quando o Remo faz um gol assim, ele não tem a mesma objetividade que ele não tem de fazer gol de jogada trabalhada, ele também deixa de ter a objetividade de marcação, deixa de ter a objetividade de quê? De segurar o placar. Ele não sabe como. É um time que fica perdido, assim como faz o gol na sorte, também leva o gol com tanta facilidade, por não saber contar com a qualidade de seus jogadores, com o esquema tático, coisa que Jéssica Guzmão já teve 13, 14 dias para trabalhar e não conseguiu mudar praticamente nada. O que mudou? Bem pouquinho. Hoje o time do Remo é um pouco mais ativo, é um pouco mais participativo, é um pouco mais, não vou nem dizer guerreiro, porque essa é uma palavra muito forte. O time do Remo tem muita verme dentro de campo, mas o time do Remo hoje consegue, né, combater os adversários com uma marcação mais alta e faz os adversários terem um pouco de dificuldade. Não é o Remo que melhorou taticamente, mas os adversários têm um pouco mais de dificuldade, porque o Remo alavancou, né, subiu essa linha de marcação, o time acaba cansando mais rápido no segundo tempo, mas consegue ser, né, um pouco assim mais competitivo. É o que melhorou, porque eu acho que se o Bonamigo tivesse aí, o Remo teria perdido para o Paysandu, teria perdido ontem. Teria perdido para o Figueirense, teria perdido ontem também para o Paysandu, porque o Remo iria recuar da forma que todos vocês já sabem. Então, mas não adianta, o Remo deixou de ter um treinador que só vivia perdendo para ter um treinador que só vive empatando. Se o Remo continuar empatando os 6 jogos até o final do campeonato, o Remo vai fazer 24 pontos, com os 18 que tem, mais 6, 24, o Remo não vai se classificar. Então o Remo tem que ganhar obrigatoriamente o próximo jogo. O Theo ainda tem condições de o Remo se classificar? Tem. O Remo joga 3 jogos fora, 3 jogos dentro, sendo que um desses fora de casa contra o time que já está rebaixado para a Série D, que não tem mais pretensão nenhuma no campeonato, a não ser cumprir tabela.
Porém, se tratando de Remo, em 2020 o Remo empatou com um time do Imperatriz do Maranhão, que não ganhou de ninguém, o Remo foi lá e conseguiu empatar a partida. Então, sinal vermelho ligado para o Clube do Remo. Se o Clube do Remo se quer empatar no domingo, meus amigos, esqueçam Série C, tá? Esqueçam Série C. Vamos pensar já no ano que vem, né? Infelizmente, com o mesmo presidente, vão ser os mesmos erros. Não vai adiantar a gente estar falando aqui, porque ele vai estar lá na presidência e a cabeça dele é a cabeça pensante, e é o que faz a gente sofrer aqui fora. Infelizmente, estamos trajados a um presidente fraquíssimo, que enganou muita gente, nunca enganou o canal. Quem conhece o canal aqui sabe do que a gente sempre avisou para vocês. Mas tá aí, a cada jogo que passa, as coisas, a poeira tá saindo debaixo do tapete. Então, empatou com o Atlético do Ceará, esqueçam Série C. Esqueçam Série C, tá? Vamos apenas lutar para saber em que posição ele vai ficar. Agora, se ganhar do Atlético do Ceará, vai vir jogar em Belém. Não sei se o Remo vai ganhar do Atlético do Ceará, não sei se o Remo vai ganhar do ABC, porque tudo é teoria, vive de teoria, não chega na hora da prática, o Remo executa totalmente diferente, já começando com os erros nos bastidores, passando para a escalação dentro de campo, é apenas o resultado das duas coisas que eu falei. Então, Remo ganhou do Atlético do Ceará, ganhou do ABC, Remo pode até perder para o Botafogo fora de casa, o Remo vai ficar no G8, tá? Se o Remo fizer 6 pontos dos próximos 9, o Remo ainda continua. Ele continua não, vai ficar no G8 e vai continuar lá, mesmo perdendo para o Botafogo. E aí o Remo vai ter 3 jogos. 2 em casa contra a Ferroviária e contra a Campinense e um fora de casa, o último. Se o Remo, desses 3 últimos jogos, caso ganhe o Atlético do Ceará e ganhe a ABC, o Remo vai ter 2 jogos dentro de casa. Fez 6 pontos, o Remo vai a 30 e o Remo está classificado, vai jogar a última rodada só para cumprir tabela. O Remo pode até se classificar com 28, 29 pontos, porque vai ter muito confronto direto. Basta vocês pegarem a tabela aí, se dá o trabalho de pegar a tabela e comparar os times que estão no G8. Eles vão se enfrentar. Logo então, a pontuação vai cair de 30 para 28, 29 e automaticamente o Remo, com até mesmo 3 vitórias e um empate, 10 pontos, fazendo com os 18 que tem, 28 o Remo sim se classifica, porque o Remo tem um critério de desempate forte, que é a vitória, né? O primeiro critério de desempate é a vitória. Então o Remo tem até bastante vitórias. O que infelizmente ele tem também são muitas derrotas. Mas enfim, a nossa análise técnica, tática e projetando o futuro do Remo. Domingo é o dia D pro Remo contra o Lanterna e time rebaixado. Se não ganhar de um time rebaixado, que ontem foi goleada de 6-0, só não foi de 10 de 11 porque o Mirassol não quis. Pessoal, enrola a bandeira. Acabou 2022 para o Clube do Remo. Vamos pensar já em 2023, como eu falei. Infelizmente, como mesmo presidente, não tem o que a gente fazer aqui, não vou enganar ninguém. Ganhou, a gente sai do sinal vermelho, vamos para o amarelo e aí vamos jogar o jogo da vida contra a ABC. Perdeu para a ABC, esqueçam também Série C. O Remo tem que ganhar os 2 jogos seguidos deste brasileiro. Um contra o rebaixado, é a chance do Remo, e o outro no Bainão, que vai estar lotado mais uma vez, contra o ABC, jogo de 6 pontos. Valeu, galera, nosso vídeo de hoje é esse. Curtam o canal, se inscrevam. Aqui embaixo, NT Powerbox e Pizzaria Paidero. Quem quiser entrar na Betano, o meu link da Betano está aqui. Se inscrevam, vão lá, faça sua inscrição, tá? E ganhe R$80 de bônus no seu primeiro depósito aí. E tem mais de milhares de jogos diários aí para vocês ganharem um dinheiro por fora. Nos siga no TikTok, no Facebook, no Instagram do canal também. Tá tudo bonitinho aqui embaixo, o contato do canal também. Quem quiser se tornar membro, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente coloca vocês no grupo de WhatsApp e ensina vocês como é para se tornar membro do canal. Valeu, galera, uma boa segunda-feira. Amanhã a gente vem com mais vídeos aí para ver o que vão fazer, né? O que o Gusmão vai aprontar dessa vez. Valeu, galera, um abraço.